Papo de Cozinha com Cláudia Sobrinho. Onde o sabor encontra a memória, a cultura se transforma em receita e a história é contada pelo tempero de quem vive a cozinha de verdade. Prepare-se, o show vai começar! Olá, amantes da boa comida e de boas conversas. Eu sou a chefe Cláudia Sobrinho e esse é o podcast Papo de Cozinha, aonde a mesa vira palco e comida vira negócio. Esse nosso episódio de hoje tem uma convidada muito especial, a Verônica Dourado, que vai contar um pouco sobre a trajetória dela, sobre o empreendimento dela. Verônica, seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Cozinha. Fala um pouco de você e do seu empreendimento. Cláudia, agradeço muito a oportunidade, muito feliz, viu, por estar aqui, pela lembrança ao nosso trabalho, ao nosso negócio. Prazer, telespectadores, eu sou Verônica Dourado, de Salvador, Bahia. Empreendo com a O Farofeiro, uma empresa especialista em churrasco para eventos. Modéstia à parte, a sua melhor opção de churrasco. Okay. A nossa proposta é levar o churrasco com praticidade aos eventos, né? Então a gente atua principalmente em eventos particulares, desde festas infantis, casamento, confraternizações, com a variedade de cardápio, né? Um cardápio inclusivo com mais de 40 opções de espetinhos, desde vegano, vegetarianos, doces, fitness e, é claro, uma variedade de carnes. E eu convido vocês a conhecerem também um pouquinho da nossa história, do nosso estilo de churrasquear. Que maravilha, que delícia também, né? Me conta aí como surgiu esse empreendimento. A nossa história é bem pitoresca, né? Na verdade, eu sou enfermeira, né? Especialista em auditoria. Meu esposo é projetista em imóveis. E nós compramos um carrinho para dar de presente a uma pessoa que na época estava desempregada e ela não aceitou. Mas, como o churrasco já era uma paixão pessoal nossa, vimos ali uma excelente oportunidade de negócio e resolvemos, né, pagar para ver e colocar no comércio. E aí nos surpreendemos. Lançamos o carrinho em um aniversário de uma grande amiga minha e no nosso primeiro evento nós fechamos 4 eventos. Então ali a gente percebeu que as pessoas estavam dispostas a investir por algo que era prático, né? E que esse negócio poderia trazer uma rentabilidade. E aí ele começou de uma forma bem na brincadeira, empírica mesmo, de uma oportunidade. E hoje se tornou a nossa maior fonte de renda. Comida virando negócio. Sim. E como foi essa sensação de ter seu primeiro cliente, de um projeto que primeiramente não era, né, para você? Como foi? Sim, ele não era nem nosso plano B, plano né? B, sim. Foi um plano C. Foi surpreendente, né? Porque, como eu citei aqui, foi uma brincadeira, né? Não imaginávamos que as pessoas teriam essa disponibilidade de pagar por um serviço que até então era visto como alguém que tivesse disponível no momento, né? Meu esposo, ele sempre foi o churrasqueiro ali dos amigos e a gente não imaginava que as pessoas estariam dispostas a investir por isso. Mas a partir do momento que os clientes nos deram esse retorno, a gente falou não. Então, já temos uma profissão, temos um negócio que parece ser promissor e nós dois nos afastamos das nossas profissões para apostar no nosso negócio. A ideia era ficar no negócio até ele criar, né, uma rentabilidade, uma estabilidade e retornar. Mas a gente descobriu um outro universo, nos apaixonamos pelo empreendedorismo. Meu esposo, ele sempre empreendeu, né, mas eu nunca havia empreendido com nada. Aliás, não tinha tantos bons exemplos assim. Minha mãe sempre foi empreendedora, mas sempre foi aquela empreendedora mais empírica mesmo, de juntar tudo, as contas, né? De no final acabar tendo mais prejuízos do que lucratividade. Mas no decorrer que eu fui estudando realmente o que é o empreendedorismo e pondo em prática o que eu aprendi, aí eu vi gerar os resultados. E hoje eu fomento o empreendedorismo por onde eu passo, eu falo do meu negócio com carinho. Eu retribuo também com outras pessoas que estão chegando, né? Porque hoje eu também faço mentoria. Então, tem uma troca aí, né? A gente, quanto empreendedores, a nossa grande intenção é que trazer todos para a gente, né? Tem espaço para todos e a gente quer ver todos progredindo. Então, hoje eu também, além de uma amante de churrasco, de uma enfermeira empática, eu também sou amante do empreendedorismo. Top. E assim,
A gente já sabe que, né, tem esse talento, né, descobriu esse talento, né, para culinária, para gastronomia, mas o que você precisou fazer, tipo assim, ter um toquezinho, bom, isso tá dando certo, mas eu quero colocar mais um diferencial nisso, né, como foi isso? Qual é o diferencial que você colocou nesse seu empreendimento? Desde sempre, né? Eu, quanto pessoa, sou uma pessoa muito criativa, assim. Eu sempre gostei de cozinhar, não por uma obrigação, né? Mas eu sempre vi na cozinha uma forma de lhe entregar amor. Então, eu poderia fazer um bolo para você, mas eu ia fazer um bolo com seu nome ali, escrito de uma forma diferenciada. Então, desde o início, a gente teve esse cuidado. Isso reflete no nosso cardápio, que desde o início já era um cardápio inclusivo, porque na época eu comecei a estudar, né, e percebi que desde aquela época o veganismo já estava crescendo muito, né? Hoje, a cada 10 pessoas, uma não consome mais produtos de origem animal. Então, precisava trazer esse público para mim. O mercado cresceu bastante. Né? Isso. Nessa mesma proposta, eu quis trazer as crianças, eu quis trazer os idosos. Como a minha ideia era trabalhar com eventos, eu precisava que fosse algo também que chamasse atenção, né? No design. Então, a gente tinha que ser também um item decorativo na festa, porque ninguém quer para si um farofeiro com cara de farofeiro, né? A gente tinha que se diferenciar. Então, esses pontos de personalização, né? Tá desde o nosso início. E também quebrando paradigmas, porque quando as pessoas pensam em criatividade, inovação, em tecnologia, elas vão muito no estigma de que precisa investir muito. E, na verdade, a gente sempre foi muito mais na criatividade, na boa vontade de fazer acontecer do que no investimento real. Então, hoje a gente consegue mostrar, a partir de pequenos detalhes, que é possível ter um projeto transformador, investindo pouco, mas através da criatividade e da boa vontade de fazer acontecer. É o que a gente faz hoje no negócio. A gente, quanto churrasco, um produto popular, estamos hoje entre as empresas do Nordeste reconhecida como uma startup, né, um projeto inovador, com um churrasquinho, né, que é uma coisa super simples, não necessariamente é uma criação de um robô, um produto digital, como um aplicativo, mas são ferramentas que fazem com que aquele espetinho seja diferenciado. Então, a gente tem uma ampulheta que calcula o tempo de assagem para ter uma padronização na assagem dos espetinhos. A gente corta todas as pontas, levando segurança. A gente tem uma estufa que mantém os espetinhos aquecidos e hidratados dentro do nosso carrinho. Então, são pequenas toques que a gente vai vendo no dia a dia, a necessidade, que pode ser implantado, que pode fazer aquele espetinho se valorizar mais em relação à experiência que o cliente tem quando recebe o nosso espetinho na festa dele ou ele como convidado. A escolha do fornecedor também, ele também dá uma certa garantia também, né? Sim, a escolha do produto, né? Sim, a gente prioriza muito os fornecedores locais, né? Para fomentar a economia do nosso estado. Então, a gente tem esse cuidado, né? De trazer para a gente pessoas que sejam próximas da gente. Então, os nossos fornecedores hoje, a maioria são daqui da Bahia, de insumos, né? Agora tem algumas coisas como embalagens, que normalmente a gente precisa, às vezes, ir para fora por uma necessidade de diferencial de mercado. Porque aqui no Nordeste a gente sabe que tem uma dificuldade ainda nas coisas inovadoras, né? Mas os fornecedores de insumo, a gente sempre prioriza que sejam fornecedores baianos para fomentar a economia do nosso estado. Então, hoje, o Farofeiro deixou de ser um simples projeto para ser uma empresa reconhecida. Fala aí como é essa sensação, hein? Sim, você sabe que isso me emociona muito, assim, né? De saber da forma como a gente começou. Eu acho que a gente também não teve esse peso dessa necessidade de dar certo, como a maioria dos empreendedores começam por uma necessidade, né? Então, às vezes, eles não têm esse tempo, né? De se organizar, de ver uma melhor maneira de se lançar no mercado. Mas a gente também nunca imaginou que um espetinho pudesse nos levar a tantos lugares, né? Hoje a gente se posiciona com empresas grandes, sendo um espetinho, sendo um ambulante, um carrinho de churrasco, porque é assim que a gente é visto, né? Lugares que são de difícil acesso para a gente. Mas a gente vem quebrando paradigmas
pelo fato da gente se reconhecer hoje como empreendedores, porque isso também é difícil, né? Você virar essa bolha do empresariar mesmo, né? De se aceitar que você pode chegar em outros lugares, que você pode ser também uma inspiração. E eu acho que o próprio público trouxe isso pra gente. Os nossos clientes são muito fiéis. Os nossos clientes hoje é o nosso maior outdoor, nossa maior propaganda. O nosso início foi muito pelas redes sociais, Instagram, mas hoje mais de 85% dos nossos contratos são fechados através de indicações dos nossos clientes. E já nos conhecem, indicam o nosso trabalho. E eu acho que isso é reflexo, né, de uma entrega também muito grande, porque a gente também é muito comprometido com o que a gente acorda com o cliente, com a experiência que a gente quer levar para ele. A gente quer que ele realmente, na festa dele, seja um convidado da sua festa. A gente tem todos os cuidados. A gente, mesmo como churrasco, a gente tem coisas que às vezes as pessoas não imaginam, tipo um transformador para uma eletricidade, que é uma outra voltagem, sabe? Então, são cuidados que faz com que o cliente, quando vê a gente trabalhando, ele perceba que é muito além de uma carne saborosa mesmo, sabe? O foco não é só na entrega da alimentação boa, mas é na entrega de uma ótima experiência, para que fique firme na cabeça dele toda vez que ele pensar em churrasquear, não pode ser outro nome, tem que ser o Farofeira. E para uma mulher empreendedora, né? Tá nesse setor que, historicamente, é masculino, é gratificante, né? É inspirador também para nós, mulheres, né? E para mulheres que pensam também em empreender, né? Vendo essa sua história, essa sua trajetória, isso é inspirador. É gratificante, é um desafio grande, né? Mas eu acredito que no setor hoje que eu trabalho, que é de eventos, que o meu jeito de churrasquear nos eventos é pioneiro, né? Eu não venho de um churrasco na raiz, mas eu venho de churrasco inovador. Eu acho que o fato de ser mulher também me ajudou. No início dificultou, porque é claro que quando eu vou fechar um contrato, às vezes o cliente é um médico, um arquiteto, mas ele acha que entende mais de churrasco do que eu, porque eu sou mulher e ele é homem. Uhum. Mas a expertise, como eu não tinha um conhecimento do churrasco, eu fui fazendo coisas que eu gostaria de receber. E aí eu me permiti testar essas coisas. E aí eu dei sorte que o meu cliente gostou, né, dessas possibilidades. Então, acho que também esse nosso diferencial vem muito da feminilidade mesmo, sabe? Tipo, coisas que às vezes eu comentava e meu marido falava assim, não, pelo amor de Deus, um espetinho de brigadeiro com a fita, com um lacinho de fita. Eu não, mas as crianças vão adorar. E hoje, as mulheres nos levam para os eventos. O aniversário é do esposo, mas é ela que vê no Instagram e gosta e entra em contato comigo e atenta o esposo para fechar. Isso. Então, acho que deu certo esse olhar feminino em um mundo completamente masculino. E qual é a sua visão do farofeiro para o futuro? As melhores, viu? No início, a gente se sabota muito, né? De achar que a gente não é capaz. Mas hoje, frequentando os lugares que a gente frequenta hoje, por exemplo, recentemente agora, há menos de 15 dias, estávamos na final de uma premiação internacional. Que chique. Onde foram 744 empresas que reduziram a 100 empresas para participar do programa. Dessas 100, foi tirada 18 semifinalistas, estávamos entre as semi. Das 18 foram 9 finalistas e nós estávamos entre as 9 empresas com faturamento milionários, empresas totalmente focadas em tecnologia e a gente um churrasquinho lá, concorrendo de igual para igual. Então, hoje a gente vê, hoje somos as 400 empresárias brasileiras, denominada Alumni, que é do projeto dos Estados Unidos, cadastrado no governo dos Estados Unidos, para facilitar mesmo essa passagem de levar brasileiros, né, importação, exportações, mas a gente vê a possibilidade, o churrasco é um produto que é bem-vindo em qualquer lugar, né, é um produto de felicitações, né, quando a gente pensa em algo bom, em confraternizar, em alegria, o churrasco tá ali. Diz que se eu chegar para você e fazer um teste assim, ó, você tem 5 segundos para pensar, você precisa comemorar algo na sua vida e te dá 3 possibilidades, o churrasco vai estar ali entre as mais escolhidas. Então, é um mercado amplo, é um mercado hoje
que é o mercado atual, né? O novo público, ele busca soluções rápidas, práticas, sustentáveis, porque a gente é voltado tanto na criatividade quanto na sustentabilidade. Então, acho que tem grandes mercados e a nossa intenção é seguir esse progresso aí de crescimento. E com toda essa sua trajetória, qual é o resumo que você faria dessa sua história e o que você aprendeu com isso? Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, né? E eu vejo que no O Farofeiro eu trago particularidades nossas pessoais para o farofeiro, né? Então, por exemplo, meu esposo é projetista imóvel, a gente tem um brinquedo que a gente fabrica mesmo, com sobra de material de marcenaria, onde a gente dá aos nossos clientes mirins. Como eu tenho essa parte da criatividade, eu trago para mim. Como da enfermagem, eu tenho a empatia, eu trago também na forma de atender. Hoje, 40% dos nossos eventos são eventos infantis, porque as crianças nos aniversários, nos eventos, elas se sentem acarinhadas, sabe? A gente dá ouvido à criança de parar para escutar. Tia, qual é o sabor que você gostaria? Prove essa carne aqui se você ainda não conhece. Então, as próprias crianças levam para os pais. Eu quero eles na minha festa, eles são muito legais. E isso é uma coisa natural, sabe? O desejo de servir está além do faturamento final. Mas as pessoas reconhecem o que é de verdade, né? Então, eu vejo hoje que você quando se fala em cozinha, dificulta ainda mais, né? A cozinha, ela precisa deixar de ser apenas um afeto e também ser uma fonte de renda, né? Precisa ser gestão também. Então, quando a gente se permite pensar também um pouco em números, porque a gente leva a cozinha muito para a parte do amor, a gente tem que ter esse amor, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? De precificar, de padronizar, de detalhar, de repassar, de aproveitar os materiais para evitar os desperdícios. Então, eu acho que quando a gente tem essa disciplina associada a um bom produto, associada a uma boa gestão, associada a uma educação continuada, porque eu acredito que não tem como você crescer sem você aprender também. Chega um momento que você tem que aprender mais, que você tem que delegar, que para você sair de um patamar para o outro, você tem que fazer esses processos. Então, só dá certo quem não desiste, né? E eu sempre sou da teoria de que quando a gente aplica, os resultados vêm, né? O nosso grande defeito é que nem sempre a gente aplica tudo que aprende. Mas eu tento fazer esse exercício, sabe? De disciplina, de aplicar mesmo, de aguardar o momento certo. Porque nem sempre é nosso momento também, né? Existem coisas que a gente deseja, mas o nosso momento não é agora. E quando a gente estiver preparada para isso, e quanto mais a gente se organize, estuda e põe em prática e tenta, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. E essa mensagem que você passa agora para as nossas, principalmente nossas mulheres empreendedoras, que deseja, que quer empreender, mas também tem muitas dificuldades, tem os medos, tem a falta de oportunidade, tem N fatores. Sim. Que elas se permitam ter confiança, né? Que elas sejam os primeiros a acreditar no seu produto, porque a gente não tem como convencer o nosso cliente quando a gente próprio não convence, né? O posicionamento é muito importante quando você empreende, né? A forma como você fala, o brilho no olhar que você bota para poder falar do seu produto. Então, acho que isso é muito importante. A persistência, buscar diferenciais, porque o mercado, embora tenha espaço para todo mundo, também está cheio. Então, você tem que fazer com que o seu cliente entenda os motivos pelo qual ele deve escolher você e não outro, né? Então, pode ser um fio de linha ali que você está vendendo, mas você tem que passar para o seu cliente a forma diferenciada que aquele fio de linha seu faz na vida dele, né? Você tem que solucionar a dor que ele busca. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, de entrega, de não parar, de persistir, de às vezes ter que se reposicionar, né? Porque a gente não começa... Os resultados às vezes nem sempre vêm da forma como a gente inicia, né? Tem que ter esse período também de testagem, de validar o produto, para poder trazer esses resultados positivos. Que maravilha, que maravilha. Eu quero te agradecer, né, por esse bate-papo, né, por essa aula, né, que você deu para mim e
para o pessoal que está em casa nos assistindo. Foi incrível, muito, muito, muito obrigada. Desejo todo sucesso, mais sucesso ainda do mundo. E como é que a gente entra em contato? Onde a gente encontra o farofeiro? A gente atua diretamente em eventos, né? Não temos ponto fixo, mas churrasqueamos aí pela Bahia toda, com fé em Deus. Em breve queremos ser além de Salvador, além da Bahia, além do Brasil. A gente é uma food bike super estilosa, então vocês, quando estiverem aqui pela Bahia, entrem em contato conosco, OH Farofeiro, as nossas redes sociais, tem lá todas as informações. A gente está lançando um produto também, um acendedor de churrasqueira. Inicialmente foi um presente para os nossos clientes, né? Mas o retorno está sendo tão positivo que a gente vai começar a comercializar também para que pessoas que não têm acesso ao nosso produto também possam consumir em casa. E também no Me2B, né? Mercados, boutiques de carne, é só entrar em contato com a gente. Maravilha, que maravilha. Muito, muito, muito obrigado. E a vocês que estão em casa, deixa lá o seu comentário, se amou, se gosta de farofa. Igual como eu também amo farofa. Muito obrigada, Verônica, por participar, né, do nosso Papo de Cozinha. Adorei, aprendi muito com isso. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também aprendeu muito e se inspirou muito na sua trajetória, na sua história. E eu quero pedir para o pessoal para nos seguir, compartilhar, ativa o sininho e fica ligado para os próximos episódios. E se quiser falar mais alguma coisinha pra gente... Eu quero mais uma vez agradecer o espaço, mandar um cheiro a todos que estão de casa. Mais uma vez relembrar quando estiverem na Bahia, vir churrasquear conosco. Espero ter a oportunidade também de apresentar o nosso churrasco para você, tá bom, Cláudia? Tá bom, vamos marcar isso aí, hein? Sim. Eu sou carnívora e sou farofeira também. Por favor. Eu vi a sua história, me inspirei muito também. Você é um orgulho para nós, da Bahia, do Brasil. Minha vizinha, moro próximo ali, eu vi que você é da Mussurunga. Então, parabéns pela sua jornada, viu? Fonte de inspiração, estamos aí, crescendo juntas. Sucesso para todos nós. Você é linda e talentosa. E Obrigada. É isso. E esse foi mais um Papo de Cozinha. E até a próxima. Papo de Cozinha com Cláudia Sobrinho.